4 de outubro, dia do milagroso São Francisco das Chagas da Matriz de Canindé. A construção da antiga capela data do ano de 1775, foi iniciada pelo primeiro donatário das terras de Canindé, entre eles o capitão Antônio Alves Bezerra. Em 1776, foram suspensos os trabalhos da capela, devido à grande seca que então assolou a região. A antiga capela sofreu diferentes transformações de 1775 a 1796, ano em que foi definitivamente concluída. A construção não ocorreu de uma só vez pelos fatores já apresentados e para comprovar havia registro de falhas na simetria e tortuosidade das paredes que deixava claro que a sua construção fora demorada, passando por diversas transformações em épocas diferentes, e que remonta-se à antiguidade do passado século, não podendo ser contestada a data de 1775 que lhe atribuídas a relatos de históricos de pessoas ilustres da época. O responsável pela construção da primeira capela em devoção franciscana, Francisco Xavier de Medeiros, Vieira de Baturité, era cidadão português, filho de um português do mesmo nome. Seu pai era capitão e ele era sargento-mor. O mesmo instalou sua fazenda à margem do rio Canindé, erigindo uma capela sob a invocação de São Francisco. Xavier de Medeiros era um homem religioso, pertencia à Ordem Terceira Franciscana, criada por São Francisco para atender aos leigos que queriam seguir o mesmo ideal. Os terceiros franciscanos figuravam também como pioneiros da colonização do Ceará. A propagação do culto franciscano nos sertões do Ceará deve-se aos missionários franciscanos e aos terceiros franciscanos. Destaque para o fundador de Quixeramobim, Antônio Dias Ferreira, admitido ao hábito dos terceiros em 1734, sendo inclusive ministro da Fraternidade. Vários missionários religiosos atuaram na região de Canindé em 1758 Frei Manuel de Santa Maria e São Paulo. Em 1759 este religioso celebra a missa e batiza em Campos na casa da fazenda de Antônio dos Santos e em Renguengue, Frei Bartolomeu dos Remédios entre 1766 e 1770 e Frei José de Santa Clara Monte Falco de 1781 a 1800. Este último foi o grande incentivador da construção da Igreja de São Francisco das Chagas em Canindé. Quando Xavier de Medeiros começou a construir a Capela do Canindé, a região era povoada mais de vaqueiros do que de famílias de fazendeiros. A presença religiosa dependia do pároco de Fortaleza que enviava padres licenciados para que os moradores participassem dos sacramentos. Os missionários, religiosos, passavam pela região sem tempo planejado. É criada a paróquia a 30 de outubro de 1817 e provisionada a 11 de outubro de 1818, na pessoa do primeiro pároco, Padre Francisco de Paula Barros. Canindé passou a ser regida pelo clero diocesano até 1898, portanto por 80 anos. A partir de 22 de janeiro de 1898, a paróquia e o santuário passaram a ser supervisionados por uma comunidade de frades capuchinhos, atendendo o apelo dos canindenses de 1796. Os capuchinhos governaram Canindé até Domingo de Ramos de 1923, animando a comunidade por 25 anos. Os frades renovaram a vida religiosa da região e estabeleceram toda a infraestrutura para a prosperidade da religião em Canindé. Trabalharam incansavelmente e deixaram o santuário com a suntuosidade que tem atualmente. A região de Canindé pertencia à vila de Montemor, e que a capela dedicada ao santo protetor foi construída pelo terceiro franciscano chamado Francisco Xavier de Medeiros, que era um seguidor corajoso e já tinha experiência de povoar regiões desconhecidas. Por isso ele resolveu construir a pequena capela. Sobre o assunto o historiador Feitosa faz a seguinte afirmação: o sargento-mor português Francisco Xavier de Medeiros, quando chegou a Canindé, fixou residência à margem do rio do mesmo nome e resolveu construir uma capela dedicada a São Francisco das Chagas. Medeiros não era proprietário do terreno, mesmo assim, tocou a obra de conformidade com suas posses, disposto a comprá-lo caso houvesse alguém que declamasse a propriedade.
Os proprietários eram 3 moços que moravam na ribeira do Jaguaribe e, tendo tomado conhecimento de tal construção, embargaram-na por meio de seus representantes. Medeiros escreveu para os mesmos com o intuito de comprar uma parte do terreno, para ser doado ao padroeiro, tendo os proprietários se negado a vendê-lo. Um deles adoeceu repentinamente e faleceu em pouco tempo. O segundo teve a mesma sorte, e o terceiro, ao adoecer, fez promessa a São Francisco, ofertando uma légua de terras, possivelmente as do Salgado. Xavier de Medeiros não desanimou e vê terminada a capela dedicada a São Francisco das Chagas. Com certeza ele tenha bebido a fé no apostolado dos missionários que atuaram na região de Canindé, pois eles andavam pelas redondezas e nos locais em que não tinha capela eles celebravam a missa, nas próprias casas. O povo de Canindé resolve, então, enviar uma súplica ao Senado da Câmara da Vila de Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, no sentido de que fosse criada uma freguesia local para atender às necessidades do desenvolvimento do povoado. Entre outras razões, evocava a da distância à sede da capitania, a dificuldade que os cristãos tinham para ouvir o santo sacrifício da missa, que haviam construído uma igreja que bem se prestava para a matriz e que nenhuma outra religião poderia suavizar a vida dura que levavam no sertão, a não ser a do patriarca de Assis. Atendendo ao que solicitava o povo de Canindé, a Câmara encaminha devidamente a quem de direito a justa súplica. A cidade tem uma grande manifestação religiosa e, atendendo à súplica do povo de Canindé, cativado pela devoção a São Francisco das Chagas, o bispo de Pernambuco elevara a capela à categoria de matriz colada. Para melhorar a estrutura da igreja, muitas obras foram realizadas e a antiga capela construída por Xavier de Medeiros resistiu até 1888, quando começaram novos trabalhos de melhorias que terminaram em 1890, passando a chamar-se santuário. 20 anos depois, o santuário sofre nova e substancial reforma. Os frades capuchinhos fizeram uma grande empreitada mudando a estrutura da igreja radicalmente. Os trabalhos duraram 5 anos, de 1910 a 1915. Todos os trabalhos realizados até hoje no santuário sempre foram numa perspectiva de progresso e que não aconteceram de uma hora para outra.